Então, gente, saudações para todos. Nessa apresentação nós vamos ver um resumo em geral sobre os sistemas genitais humanos. Vamos dar uma olhada nos órgãos e estruturas que fazem parte do sistema genital masculino e também do feminino. E vamos seguindo o caminho onde os espermatozoides são produzidos, que são produzidos nos testículos, até o final do caminho deles. Tá certo? Sem aula de sexualidade, sem nada a ver com isso aqui. Só a parte de biologia básica do ensino médio mesmo. A aula de sexualidade é com a Marta Suplicy, programas da Globo, essas paradas aí. Esse assunto eu não sei muito não. Pois bem, antes da gente começar, geralmente quando você pega o capítulo do seu livro e vai falar sobre o capítulo que vai falar sobre reprodução, então nesse capítulo do livro ele fala sobre modalidades de reprodução em geral, para diversos tipos de organismos. Então assim, eu vou destacar aqui somente para humanos, tá? Então primeira coisa, nossa espécie é dioica. Essa palavra significa duas casas. O di aqui, dois, e o oico aqui no caso, casa, tá? Dioica. O que significa dizer que a gente é uma espécie dioica? Esse duas casas aí. É que tem uma casa, ou seja, um organismo, para o aparelho genital feminino e outro organismo ou outra casa para o aparelho genital masculino. Então, cada organismo tem só um sistema genital. Ou vai ter o masculino, ou vai ter o feminino. Claro que existem más formações, mas o padrão da espécie, com todos os genes funcionando direitinho, é que se forme um organismo ou masculino ou feminino, com o sistema genital produzindo gametas e tudo mais. Bom, outra coisa. Nós temos reprodução do tipo gamética, ou sexuado. Ou seja, a gente produz gametas masculinos e gametas femininos. Esses aí se encontram durante a fertilização e geram um novo indivíduo. Tá? No nosso caso, o zigoto. Bom, então vamos começar logo com o sistema genital masculino. Eu vou passar essa mesma figura diversas vezes e em cima aqui eu vou passar descrições, sobre os órgãos e estruturas. Aquilo que você quiser anotar, você pausa o vídeo e dá uma anotada. É bom você escrever as coisas no papel, tá? Porque você fixa com maior facilidade. Bom, então vamos seguir o caminho aqui. Primeira coisa que nós vamos destacar aqui é o saco escrotal ou escroto, ou saco, que é um saco mesmo. O que ele é? Como diz ali no texto, ele é uma bolsa de pele. Essa bolsa de pele serve para poder abrigar os testículos. Mas vem cá, tem espécies de animais que os testículos ficam dentro da cavidade abdominal. Por que isso não acontece para nós? Não acontece para nós porque, para ocorrer espermatogênese na nossa espécie, que é o processo que gera os espermatozoides, que envolve meiose, né? Esse processo, para acontecer, ele tem que estar, o testículo tem que estar numa temperatura que é por volta de 2 a 4 graus Celsius abaixo da nossa temperatura corporal, que é por volta de 36 graus Celsius. Então, para fazer isso, o que o organismo faz? Durante o seu desenvolvimento, quando você ainda é um feto e tudo mais, os testículos são produzidos mesmo na cavidade abdominal, mas eles descem para cá, para a bolsa escrotal. Tá certo? Então é para isso que serve essa bolsa escrotal. É bom destacar que essa bolsa escrotal ela tem uns músculos, chamados de músculos cremastéricos. Esses aí é que levantam o saco ou abaixam o saco. Bom, se você for homem, você sabe, quando está calor, o saco desce. Quando está frio, o saco sobe. Isso é justamente para poder regular a temperatura em que os testículos vão estar. Bom, sobre os testículos agora. Aqui só está sendo mostrado um, claro. Isso aqui é uma figura, é um corte de um ser humano, longitudinal, mas visto de lado. Então aqui tem o testículo. O testículo é a gônada. O que é uma gônada? A gônada é o órgão que é responsável por produzir gametas e hormônios sexuais. Então, assim, no caso, o testículo sendo a gônada masculina, os espermatozoides são feitos nele e também a maior parte da testosterona, que, detalhe, tá? Não é uma testosterona, é uma classe de hormônios, mas para o ensino médio a gente faz de conta que é uma só. Então, a maioria da testosterona que é produzida, a maior parte é produzida nos testículos, tá? Gametas e hormônios sexuais. Bom, nós temos dois, né? Um do lado esquerdo e um do lado direito, e é isso. Bom, lá dentro dos testículos, já vou mostrar uma figura, tem um monte de tubinhos lá, chamados de túbulos seminíferos, vários. Já mostro uma figura mais detalhada sobre eles. É nesses túbulos seminíferos, nesses túbulos seminíferos é que ocorre a produção dos espermatozoides, que são os gametas masculinos. Tá? Bom, outra coisa.
de destaque lá nos testículos. Lá tem umas células intersticiais que ficam entre esses túbulos seminíferos aí, que também pode ter o nome de células de Leydig. E essas células intersticiais aí são as responsáveis pela produção de testosterona, tá certo? Sob a ação do hormônio luteinizante, que quando a gente estuda o ciclo menstrual feminino, vocês aprendem que o hormônio luteinizante é o responsável pela liberação do ovócito 2, a ovulação. Mas tanto homens quanto mulheres produzem tanto o hormônio luteinizante quanto o folículo estimulante. Tá? No caso, o hormônio folículo estimulante, a ação dele é promover o término da meiose 1 para os espermatócitos 1 e também para o ovócito 1. Tá certo? Então, ambos, homens e mulheres, produzem os dois. Bom, esse monte de túbulos seminíferos, eles saem em tubos em que aparecem em quantidade um pouco menor, e esses se juntam para formar esse outro tubo aqui. Ó. Vou destacar aqui e já mostro uma figura melhor. Esse outro tubo aqui que fica em cima dos testículos. O nome dele é epidídimo. Então são dois, né? Um para cada testículo. Basicamente a função desses epidídimos é ser o local onde ocorre a maturação dos espermatozoides. Você tem que lembrar que no final da espermatogênese, as células que são produzidas depois da meiose, elas não são os espermatozoides ainda. Elas são células chamadas de espermátides. Então essas espermátides, elas vão lá para os epidídimos e lá fica acontecendo um processo chamado de espermiogênese, pelo menos continua lá essa espermiogênese, e que demora umas 3 semanas até. Aí depois dessas 3 semanas é que se desenvolve mesmo, cada espermátide se desenvolve mesmo em um espermatozoide. Tá? Então quando o homem ejacula, ele ejacula espermatozoides, células que estão intermediárias entre espermatozoides e espermátides, um monte de coisa. Bom, uma coisa que é importante destacar aqui, esperma, meu Deus, se essa caneta tá... Esperma não é o gameta, o espermatozoide. Esperma é a solução, é o líquido lá, que tem espermatozoides e um monte de outras substâncias, que são secreções nutritivas. Tá? Então, parte do esperma é produzida aqui, pelos testículos e tudo mais. Tá? Depois nós vamos ver que o resto do esperma, praticamente todo, é produzido por essas glândulas seminais e a próstata, que fica aqui embaixo da bexiga. Já chegaremos nela. Bom, saindo do epidídimo, que tem esse tubo grande onde os espermatozoides maturam, no momento da ejaculação, o esperma, que é a solução contendo os espermatozoides, vai passar então por esses canais deferentes, que são 2, um para cada testículo, canal deferente. Que são canais que durante o desenvolvimento embrionário, eles passam por cima da bexiga, tá certo? E vão entrar mais ou menos aqui, tipo na próstata. A função deles, basicamente, é o seguinte, é levar o esperma até a uretra. Tá certo? Basicamente isso. E de destaque tem um método contraceptivo de esterilização, que é a vasectomia. A vasectomia, a forma básica é basicamente cortar. Tá? A ideia básica da vasectomia é cortar os canais deferentes. Então, nesse caso, o homem continua sentindo lá desejos de se reproduzir, orgasmo e ejacula. Só que na ejaculação dele, o esperma não contém espermatozoides. Tem só as secreções das glândulas seminais e da próstata. Então, vamos adiante. Aqui está a figura do testículo, do saco escrotal do testículo cortado. Então, tem aqui destacado o músculo cremastérico, que envolve os testículos. Aqui dentro, um monte de túbulos seminíferos, que a gente viu agora que são onde são produzidos os espermatozoides. Esses túbulos eles desembocam em outros túbulos, que são os dutos eferentes. E esses vão desembocar no epidídimo, para formar o epidídimo, que é essa coisa toda aqui. E aí do epidídimo sai o esperma pelo canal deferente, que sobe por aqui, por esse cordão espermático. Tá certo? Bom, golpes proferidos na direção dos testículos costumam machucar muito porque os testículos têm muita inervação. Coisas que são muito importantes para você, tipo o testículo, ou pelo menos no caso do testículo, tem muita inervação. Para quê? Para que você proteja ele melhor. Sempre que você vai estudar coisas sobre o corpo humano, você tem que pensar no ser humano primitivo. Tá? Homem nômade lá, em tribos, que não tinha ainda civilizações nem nada. Assim, o fazedor de descendentes era do testículo, que é onde são produzidos os espermatozoides. E o macho tinha que produzir muito e produzir muitos descendentes, para poder deixar o clã grande, para eles poderem se defender,
roubar os outros, né? Essas coisas todas aí. Então, quando bate alguma coisa ali, os músculos cremastéricos eles contraem no sentido de puxar os testículos para dentro da cavidade. Não vai chegar a entrar dentro da cavidade abdominal, né? Mas a tendência era ir lá para cima. Ele puxa para poder diminuir o tamanho do testículo, o alvo ficar um pouco mais difícil de ser atingido. Tá? Então é uma área muito inervada e também os músculos cremastéricos contraem apertando eles. Então dói muito. Batidas lá nos testículos doem demais. Presumo que não deve doer mais do que dor no parto. Provavelmente não. Dor do parto normal, né? Mas mesmo assim é muito dolorido. Muito. Não recomendo ninguém a ficar fazendo brincadeirinha de dar chute, soco em saco dos outros, porque é muito dolorido mesmo. E dependendo da força do golpe, pode até esterilizar. Por quê? Porque causa hemorragia lá nos tecidos, do saco escrotal e dos testículos. Aí essa hemorragia causa inflamações e a inflamação destrói os tecidos lá. E é por conta disso, dependendo da intensidade do golpe, o cara pode até ficar estéril. Então não é bom brincar com essas coisas não. Bom, continuando o percurso, os canais seminíferos ou dutos seminíferos, os canais eferentes ou deferentes ou dutos deferentes, enfim, eles levam, tá, o esperma para essa região aqui, que é um duto ejaculatório das vesículas seminais ou glândulas seminais. Tá? Então os canais deferentes vão chegar aqui. Essas glândulas seminais, o objetivo delas, como o nome indica, é produzir sêmen. Sêmen é sinônimo de esperma. Tá? Sêmen basicamente é sinônimo de esperma. Então assim, o que tem nessa secreção aí que faz parte do sêmen? Tem um monte de substâncias nutritivas, tem até vitamina C lá, frutose, que é glicídio para fornecer energia para os espermatozoides. Tá? Então é uma secreção que tem várias substâncias nutritivas e ela constitui a maior parte do volume do sêmen. De 60% até 85% do volume do sêmen vem dessas glândulas seminais. Para você ver que mesmo que o cara faça a vasectomia, corte os canais deferentes, ainda tem muito esperma para sair. Só não sai com espermatozoides, né? Mas sai um monte. Bom, outra glândula que vem logo em seguida, essa maior aqui, que é a bendita da próstata, que é a que costuma dar problema nos homens. Então, aqui dentro da próstata, os canais deferentes se unem nesse duto ejaculatório à uretra, que é essa marrom aqui um pouco mais escura. A próstata faz o quê? Mais ou menos a mesma coisa das glândulas seminais. Produz uma secreção nutritiva. Agora, o volume dela é bem menor, tá? De 15% a 30% do volume do esperma total é a secreção da próstata. Sempre é bom destacar que, infelizmente, talvez pelo fato da nossa espécie ter acumulado mutações ao longo das gerações e tudo mais, mais da metade dos homens que têm mais de 40 anos vão apresentar algum tipo de aumento benigno da próstata. Agora, falar em aumento benigno não é dizer que, tipo assim, o cara fez 40 anos e de repente a próstata dele vai inchar que nem um balão de festa de aniversário. Não é assim. Só que, se a próstata estiver apresentando algum tipo de aumento benigno e ainda não maligno, né, o que é pior, porque aí o problema é que mais tarde, na velhice, aí muita gente vai apresentar câncer mesmo. Tumores malignos, né, na próstata. Mas assim, homens acima de 40 anos é bom fazer os exames todos os anos, para detectar como é que anda essa coisa aí, está aumentando e tudo mais. Porque se for detectada alguma coisa, é bom que seja detectada cedo, né, no caso de tumores, para poder ficar mais fácil de tratar e o cara ser curado, se recuperar. E assim, é muito mais fácil tratar com remédios do que tratar com cirurgia. Tá? Nesses desenhos que se mostram em livros, esses desenhos, eles mostram os órgãos mais separados, mas a próstata ela fica bem aqui, ó, bem perto da porta do ânus. Então, assim, o exame, que é o mais fácil que tem para o médico ver se está rolando alguma coisa ali, não tem jeito, gente. É o exame de toque retal, que o cara mete o dedo ali. Ah, mas eu posso fazer um exame de sangue, não sei o quê. Pode fazer. O exame de sangue, no caso, ele tenta detectar a presença, a concentração, melhor, de uma substância chamada antígeno específico da próstata, que a próstata produz. Então, quanto maior a próstata, maior a produção dessa substância. PSA, o antígeno específico da próstata. Mas mesmo que seja detectada alguma coisa fora do normal, o médico vai querer fazer esse exame aqui, porque é a forma mais prática de se constatar algum tipo de aumento, tá? Que possa causar danos. É só botar o dedo ali e encostar. Tá? Não tem jeito. Eu mesmo ainda não tenho 40 anos, tá chegando perto, mas ainda não tenho. Mas eu agora em janeiro vou fazer 38,
já vou ver se eu começo a fazer esse troço aí. Porque tem gente que eu conheço que fez uma cirurgia para diminuir o tamanho da próstata. Cirurgia é o seguinte, ó, tá aqui o pênis e aqui a uretra. O pessoal pega um tubo lá que tem uma broca na ponta, mete pelo buraco aqui da uretra, ele vai até lá onde está a próstata, aí sai uma broca, tritura parte da próstata e aspira ela. Essa pessoa que eu conheço que fez essa cirurgia ficou uns 8 meses sem andar direito. Então assim, é melhor tomar uma dedada e, se for o caso, tratar com medicamentos do que passar por um procedimento cirúrgico desse aí. Vai sofrer bem mais. E esses negócios aí de que deixa o cara broxa, isso aí é conversa, até parece. Ninguém vai virar isso, também não... Ah, vou virar viado. Não vai nada. Toma uma dedadinha lá que é de boa. Bom, outra coisa que tem que destacar sobre essa secreção toda aí, que é o esperma, é o seguinte. As secreções, você pode considerar assim, tá? Da próstata e das glândulas seminais, elas são alcalinas, tá ok? Básicas. E o objetivo é o seguinte, é neutralizar o meio ácido da vagina. Ah, a vagina é ácida? É ácida. Tá? A vagina é ácida por quê? Depois nós vamos repetir isso aqui. Mas a vagina é ácida porque o meio ácido da vagina, ele dificulta a proliferação de micro-organismos que podem ser potencialmente patogênicos. Lembra do que eu estou falando? Ser humano primitivo, mulher pelada sentando no chão. Né? O que não pode subir ali pela vagina? Então esse meio da vagina ele tem que ser um meio inóspito para a proliferação de micro-organismos patogênicos. Então assim, o problema é que esse meio ácido ele também dificulta a mobilidade dos espermatozoides. Torna os espermatozoides menos viáveis. Opa, voltou muito. Torna os espermatozoides menos viáveis. Tá? Dificulta a subida deles até chegar lá no ovócito 2 para fertilizar ele. Então essa bendita dessa secreção é alcalina para isso aí, tá certo? Bom, de detalhe não se sabe ainda ao certo qual é o motivo principal que torna a vagina ácida. Se é a secreção das próprias glândulas da vagina, que é ácida, ou se é a ação de lactobacilos, que produzem ácido lático e acabam secretando ele. Ou se ambas as coisas. Tá? Mas pelo menos uma coisa você tem que saber, que o meio vaginal ele é ácido. Bom, seguindo o caminho, já aqui na uretra, antes do homem ejacular no ato sexual, antes de sair, então, ser liberado do esperma, é liberada a secreção dessa glândula aqui, que a gente vai chamar de glândula bulbouretral. Mas pode aparecer também com esse nome aqui de glândula de Cowper. Nome de sujeito, né? Mas hoje em dia a gente troca o nome da pessoa por esses nomes aí mais científicos, digamos assim. Essa secreção, ela lubrifica a uretra. Lembrando que xixi, urina, né? Xixi é urina em língua portuguesa. Xixi é ácido também. Então, assim, tem que ter uma lavagem lá da uretra antes do esperma passar. Essa lavagem é feita justamente pela secreção dessa glândula bulbouretral. Muitas vezes, quando essa glândula bulbouretral é cobrada, não é nem cobrando esse tipo de coisa, sobre a função dela. É cobrando o seguinte, sobre esse método contraceptivo do coito interrompido. Coito interrompido é o sujeito tirar o pênis da vagina da mulher antes dele ejacular. Bom, o detalhe é o seguinte, vamos supor que o casal, marido e mulher, que só marido e mulher pode ter relações, né? Vamos supor que eles tenham tido uma relação lá, sei lá, 9 horas da manhã. Aí, beleza, 9 até, sei lá, 9h20. De 9h20 até as 10, até as 11 por aí, o cara ficou jogando Call of Duty. Aí 11 horas, depois de tanto Call of Duty, deu vontade também de ter mais uma relação. Só que o que acontece? O homem ejaculou, então saiu o esperma ficou aqui na uretra. Tipo, faz de conta que a linha vermelha aqui é um resto lá de esperma. O detalhe é o seguinte, como a secreção da glândula bulbouretral sai antes do esperma, então essa secreção que vai sair lavando aqui, ó, antes dessa segunda relação, ela pode sair lavando e levar esperma para o aparelho genital feminino da mulher, tá certo? Aí disse que é possível que essa quantidade de esperma aí seja capaz de engravidar a mulher. Eu, para falar a verdade, sou cético com relação a isso. Mas muita gente fala que é possível. E também tem um detalhe, né? Ninguém vai querer arriscar. Então é um pouco perigoso usar esse método do coito interrompido nesse tipo de situação aí. Tá certo? Porque realmente, isso é verdade. A secreção da glândula bulbouretral sai antes e ela lava e leva o esperma para fora. Então, assim, né? Vai ser depositado um pouquinho de esperma lá no aparelho genital da mulher. Bom, quase terminando aqui. A uretra é o canal que leva o esperma para fora do organismo masculino. Tá? Essa uretra do organismo masculino, ela faz parte
tanto do aparelho genital masculino, quanto também do aparelho reprodutor, genital, quanto também do aparelho urinário. Tá? Faz parte do aparelho urinário e do genital. No caso das mulheres, a uretra até está por ali na abertura da vagina, mas ela só faz parte do aparelho urinário. No homem é que faz parte de ambas. Tá? É bom lembrar isso aí. Bom, pênis, órgão cheio de mistério, dramas, intrigas e tudo mais. O pênis é o órgão copulador masculino, o órgão que o homem usa no momento da cópula, do coito, que é pegar o pênis rígido e introduzir lá na vagina da mulher e ficar fazendo aquele movimento lá para frente e para trás até ejacular. É isso aí. Bom, o que é importante saber sobre ele, fora isso aí com relação ao uso? É que ele tem tecidos esponjosos. Tipo esponja, se tu pegar esponja de banho e tudo, você vai ver que ela é cheia de buracos. Então, assim, esponjoso aqui no caso é mais ou menos a mesma coisa. Tem um monte de buracos, cavidades. E nessas cavidades aí entra sangue. Aí o sangue que entra é que torna o pênis rígido e maior, né? O bicho fica maior quando entra o sangue lá. Ele fica rígido e maior. Só você pegar um saquinho de plástico, tipo esses de din-din, e encher ele de água. Aí tu vai ver que ele fica maior, fica rígido, né? Maior ele não vai ficar. Não vai alongar não, vai esticar. Mas rígido ele vai ficar. No caso do pênis ele fica ambas as coisas. Maior e rígido. Tá certo? Enche de sangue. A ideia é a seguinte, é fazer com que entre mais sangue do que saia. Então, assim, no caso da ereção normal, o que há é uma constrição dos vasos sanguíneos que levam o sangue para fora do pênis. Então, entra muito mais sangue do que sai, por isso que ele enche. No caso do Viagra, o medicamento, aí a ideia é o seguinte, o Viagra ele é um vasodilatador. Então, ele dilata vasos sanguíneos em geral. Então, isso aí, de qualquer forma, vai fazer entrar mais sangue no pênis, aí o bicho fica duro lá, por horas, né? Dependendo do caso. Bom, sobre esses corpos cavernosos, aqui está visto de lado. Corpos cavernosos são os de cima. Todos são esponjosos, tá? Esse aqui que está tipo cinza. Então são dois na parte de cima e na parte de baixo esse tal de corpo esponjoso aí. Esse aí ele enche também de sangue, mas ele não fica duro não. E é por onde a uretra passa por dentro dele. Tá? Você vê aqui que tem aqui a glande, a abertura da uretra. E essa parte toda aqui é esse bendito desse corpo esponjoso. Aqui visto de frente, o pessoal acha parecido com esses bonequinhos do South Park e eu também acho. Aqui então são um corpo cavernoso, todos são esponjosos, tá? Outro corpo cavernoso na parte de cima do pênis, onde passa aqui ó, a artéria, vaso sanguíneo. Aí aqui de vermelho é veia e isso aqui é inervação, amarelinha é nervo. E aqui o corpo esponjoso, tá certo? Com a uretra passando por dentro dele. Então, o pênis visto de frente tem isso aí. Bom, o que interessa no que diz respeito à sensação do prazer, sensações agradáveis e tudo mais, que é o orgasmo, é a glande, tá certo? A glande do pênis. Ela que tem terminações nervosas e essas terminações nervosas vão levar a informação lá do ato da cópula, lá para o cérebro para gerar a sensação do orgasmo, que são... O último livro que eu li dizia que eram sensações agradáveis. Elas são agradáveis mesmo. Ainda bem, né? Bom, a glande é recoberta por um tal de prepúcio. Na figura ali, não sei se dá para ver muito bem, mas faz de conta que aqui está a glande. Glande tem formato às vezes mais redondo, às vezes mais cabeça de cobra. Enfim, aqui é como se não tivesse a pele. Mas sempre tem essa pelinha aí, ó, que cobre ela parcialmente ou não. Não tem caso em que ela cobre demais a cabeça do pênis, a glande. Aí é a tal da fimose, que o pessoal faz uma cirurgia para cortar parte dela fora. Tá? Essa pelinha aí, chama prepúcio. Também, quem for de religiões tipo judaísmo e islamismo, o pessoal faz a circuncisão para poder arrancar fora. Bom, pode ser assim, é para quê, não sei o quê. Gente, aquilo é um ritual. Então, no caso do ritual, a ideia é o lance ali, o objetivo é passar uma ideia. Tem muita gente que associa a circuncisão Deus mandou fazer porque reduzia o índice de certas doenças e tudo mais. Talvez até seja, porque hoje em dia ainda, em certos locais na África, se sabe que tem umas tribos lá que fazem circuncisão e eles têm uma incidência menor de doenças aqui no pênis. Mas nada assim impede o homem de puxar essa bendita dessa pele, esse prepúcio, e lavar o que tem ali. Né? Todo mundo tem que fazer isso. Tem que lavar o que tem ali. Então pode ser que esse não seja muito o motivo principal, não. Hoje em dia nem é muito recomendado porque, primeiro, os médicos dizem que a dor que é causada
no recém-nascido é enorme, muita dor mesmo. E outra, hoje em dia a gente não usa saia, aqueles vestidos, que nem aquele pessoal do mundo antigo. Hoje em dia muita gente passa o dia inteiro de calça jeans e cueca e com tecidos grossos ali. Então assim, aqueles tecidos ficam atritando na cabeça do pênis aqui, na glande. E esse atrito faz com que a pele ali engrosse. Tá? E se engrossa, infelizmente, também acontece o seguinte, a sensibilidade das terminações nervosas diminui. Então demora mais e é um pouco mais difícil para o cara chegar ao orgasmo. Então assim, chega até a ser meio prejudicial. O essencial é o seguinte, lavar, velho. Tem que lavar a bendita da cabeça do troço. Lava o pinto. Até teve um dia desse aí que tinha uma campanha sendo divulgada aí na internet, lá da Bahia. Que diz que lá tá tendo uma incidência de câncer no pênis alta, porque os caras não estão lavando o pinto, velho. Pelo amor de Deus. Puxa essa pele para fora e lava com sabão. Não precisa esfregar a bucha com força, claro. Mas lava com sabão, para se prevenir de doenças. De curiosidade, esse estudo aqui é bem recente, desse ano, se não me engano, e uns cirurgiões fizeram um estudo para ver o seguinte, num ranking de coisas assim, sobre o aspecto do pênis, o que as mulheres consideravam mais importante? 8 coisas. Então, para vocês verem, a coisa número 1, número 1, foi isso aqui, aspecto cosmético em geral. Então, assim, proporções, está virado para o lado demais ou não, essas coisas doidas que só mulher enxerga e homem não. Ainda bem. Bom, em segundo, mais fácil de todos de resolver, o aspecto dos pelos pubianos. Se o cara tem assim mais para floresta temperada ou mais campo, entendeu? Floresta ou campo, essas coisas aí. Isso é mais fácil de resolver, né? Só tu pegar uma tesoura lá e prestar atenção e dar uma parada lá no troço todo, que aí você melhora o aspecto cosmético em geral. E terceiro e quarto ficaram empatados. A importância, o aspecto da pele, do pênis e da grossura. Então, grossura ficou empatado em terceiro ou quarto lugar. Em quinto, ao formato da glande, que aí tem os formatos mais arredondados, outros parecem mais cabeça de cobra. Dos 8, em sexto, está aqui o aspecto que os homens consideram mais importante, que é o tamanho, em termos de comprimento. Mas para as mulheres foi o sexto lugar. Tá? Só para você ficar menos desesperado aí. Em sétimo, o aspecto do saco escrotal, inclusive tem até cirurgias para levantar, não sei mais o que. E por último, o aspecto desse tal de meato. Meato, a posição inclusive do meato. Meato é a abertura da uretra, tá? Que tem na glande. Tem lá a glande. Nossa, a glande aqui não tem nada a ver. Tem lá a glande, aí a uretra. Tem uns caras que tem os meatos mais para golfinho, outros mais para baixo, enfim. Varia. Tá certo? Só para você ver então que o comprimento, que é o tamanho em geral que os homens dão muita importância e ficam muito neuróticos, foi o sexto aspecto mais importante de acordo com as mulheres. O que interessa é o que elas vão achar. Agora, também detalhe, né? Ver o pênis do homem, pelos pubianos, pentelhos, esses negócios tudo, vai ser uma das últimas coisas que a mulher vai ver, né? Primeira coisa, ela vai ver tua cara, vai escutar a tua conversa, vai ver se tu é um cara gente boa, não sei mais o que, vai depois casar e ver essas coisas aí. Tá? Então é uma das últimas coisas que a mulher vai ver, não precisa ficar se preocupando em excesso com isso aí não. Também de curiosidade, eu resolvi dar uma procurada, só de, obviamente, curiosidade mesmo, para ver quem era o sujeito que tinha o maior bagulho aqui no planeta Terra. O maior pênis. Eu achava que ia aparecer uma foto de um negão sinistro. Muito pelo contrário, apareceu a foto desse gordinho aí, ó. Não aparece o cara pelado nas figuras que eu vi, ainda bem. Parece só com as bermudas lá, tipo de ciclista, com um negócio pendurado, que parece aqueles queijos provolone que fica pendurado no mercado, só que por dentro da calça. Parece aqueles queijos provolone lá, daquele tamanho do bagulho. O troço do cara é sinistro, esse tal de Falcon aí. Jonah Falcon. Rígido, o troço tem 34 centímetros de comprimento. É muito grande. Eu acho que isso aí já está mais no âmbito da má formação, do defeito, do que algo esteticamente que se queira. Porque, velho, 34 centímetros é muito, velho. É muito. É muito. Dê graças a Deus que tu não é igual a ele. Bom, chega de homem. Vamos ver as mulheres agora. O aparelho genital feminino. Então, seguindo mais ou menos essa lógica do caminho que os espermatozoides vão percorrer,
Então, assim, as coisas que tem fora do aparelho genital feminino, que se vê fora, são essas coisas aqui. Tá? É o que a gente chama de pudendo feminino, antiga vulva. Pudendo feminino são os lábios maiores, o negócio fica mais para fora aqui. Os lábios menores, que são mais internos aos lábios maiores, aliás, perdão, que os lábios maiores estão aqui, ó. O desenho está meio difícil de ver por causa dessa sombra. Mas depois eu mostro um de frente. Então, os lábios maiores mais externos, os lábios menores mais internos, a abertura da vagina, aqui tem a abertura da uretra, mas não faz parte do sistema genital feminino, né? E o tal do clitóris, que é um órgão que também tem tecidos esponjosos e fica ereto, sem este sangue, durante o momento lá da excitação sexual, quando dá vontade de se reproduzir. Tá? Então, assim, até tem gente que tem certas coisas que se formam no aparelho genital feminino e ficam lá, né? Agora, não se sabe com certeza absoluta se tem realmente alguma função. Tem gente que diz que tem a função de proteger as estruturas mais internas, porque deixa as coisas um pouquinho mais fechadas. Mas dizer isso, assim, que é com certeza, não se pode. Pode ser que tenha essa função, tá? Os lábios maiores e menores. De resto, é isso aí. Bom, então, além dos lábios, tem também o clitóris. Esse clitóris, como eu estou dizendo, ele tem tecidos eréteis, né? Tecidos esponjosos, que se enchem de sangue lá durante o momento do ato sexual, durante o momento da excitação da mulher. Tá? É ele que é o responsável por gerar as sensações de prazer da mulher, o orgasmo da mulher. No homem é a cabeça do pênis, a glande, e para a mulher é o bendito do clitóris. Geralmente quando você vai ver nos livros, o clitóris é desenhado só assim, né? Só esse trocinho, essa pontinha, parece uma minhoquinha aí no aparelho da mulher. E aliás, graças a Deus não é pênis não, tá? Graças a Deus, né não? Mas geralmente só se mostra o clitóris assim, mas já eu vou mostrar uma figura dele, tá aqui, mas já eu volto para ela. O clitóris é mais do que aquilo. Isso aqui é visto de frente, tá? Então aqui, ó, tem os lábios maiores, mais externos. E aqui, mais internamente, os lábios menores. Essas coisas são dobras de pele. Pega aí no teu antebraço e aperta com força que você vai ver a pele levantando, tipo levantando. É uma dobra de pele isso aí. Tá? Aqui está o clitóris e a abertura da vagina. Aqui está a vagina, já a gente fala sobre ela. O útero, com o colo do útero, que aqui está chamado de cérvice. Tá? Tubas uterinas e ovários. Depois eu volto para essa figura lá na frente. Aqui, de curiosidade, o bendito do clitóris. O clitóris tem então uma glande, inclusive. Aqui, ó. Glande do clitóris, essa coisa que se mostra ali, naquelas figuras saindo. E tem corpo cavernoso também. Tá? Para constar. Presta atenção aqui na figura, que isso aqui eu acho que está mostrando tipo lábio, tá? Ó, esse contorno que eu estou fazendo aqui. Lábios. E aqui dentro a abertura da vagina. Então tu veja o seguinte, o clitóris, ele fica na abertura da vagina. Tipo, tá aqui a abertura da vagina, o clitóris está aqui em volta. Horrível esse clitóris, mas enfim. O clitóris está aqui em volta. Então, na geração de prazer, da sensação do orgasmo da mulher, não interessa o quão longe o visitante vai. Entendeu? Não interessa quão longe, porque a vagina também nem é tão longa assim, não. Tem uns 15 centímetros, mais ou menos. Nosso amigo Falcon lá tem 34, não está usando quase nada do potencial todo dele. Se é que ele consegue usar, né? Com humanos, eu digo. Mas, enfim, passou da porta aqui, meu filho, já está em casa. Entendeu? Já entrou em casa. Então não precisa ser um negócio gigantesco, não. Por isso que as mulheres naquela pesquisa que eu mostrei agora há pouco, por isso que o comprimento do pênis ficou em 8º lugar. Não ficou em 8º, não, perdão, ficou em 6º de 8 características. Não ficou em 1º, nem em 2º. Tá? Porque o que interessa mesmo é a porta de entrada. Tá certo? É isso aqui que interessa. Bom, continuando então. Vagina, que é outro órgão cheio de mistério, intriga e eventos. Então, basicamente, é o canal onde o pênis é introduzido e o esperma é depositado. Também serve para o bebê passar por aí durante o parto normal. Tá? Às vezes até tem gente que pergunta, mas por que certas doenças sexualmente transmissíveis o bebê pega no parto? É porque nessas doenças, às vezes, a vagina está toda danificada e cheia de micro-organismos. Imagina o bebê passando no meio dessa coisa aqui. Como se botasse o bebê para passar no meio de um esgoto. Tá? O negócio é meio tenso. Mas enfim, é o canal onde se introduz o pênis. Aliás, essa palavra vagina, traduzindo, é bainha de espada. Tem tudo a ver, né, com a função dela.
Aqui é a banha da espada, a espada, né, que o homem tem lá. Vai ter tudo a ver com a função dela mesmo. Bom, coisas importantes também a saber dela é o seguinte, ela tem glândulas. Então tem glândulas lubrificantes, porque no momento lá do ato sexual o atrito é muito grande. Tem que ter essas glândulas aí para poder diminuir o atrito. Outra coisa, a vagina ela se dilata quando a mulher está sexualmente excitada. O que não é a mesma coisa do homem. O homem, quando ele vê e está interessado, encostou nele, qualquer lugar que seja, já aciona todos os sistemas automaticamente. Tudo que tem que ficar rígido já fica, todos os desejos são gerados e tudo mais. Mas para a mulher não é assim, a mulher demora mais. Tá? Inclusive a média é por volta de 15 minutos para as mulheres. Tá? O homem tem que, o marido, falando melhor, mais fácil, marido, tem que ficar lá uns 15 minutos mais ou menos, às vezes, de preliminares com as mulheres, pelo menos numa média isso aí, para poder a mulher ter a vagina dilatada, apropriadamente lubrificada e tudo mais, para não se machucar durante o ato, porque senão machuca, tá? Machuca mesmo. Então toda essa coisa aqui, ó, tudo fica entumecido, lábios maiores, lábios menores, a vagina aumenta, toda essa coisa aí, tudo lubrificado, inclusive pela secreção dessas glândulas aí, tá? Ainda sobre a vagina, inclusive para quem está tentando fazer filho e tudo mais, o ideal é que o homem ejacule antes da mulher ter o orgasmo dela. Porque quando a mulher tem o orgasmo dela, a musculatura da vagina se contrai. A musculatura tanto da vagina quanto do útero. Para que isso aí? Para empurrar o esperma para cima. Tá? Empurra o esperma com os espermatozoides para cima. Para auxiliar o trajeto todo que eles têm que percorrer. Que não é pequeno, né? Claro. Então essas contrações da vagina que a mulher tem durante o orgasmo servem inclusive para isso. Para ajudar no transporte dos espermatozoides. Bom, isso aqui já falamos, né, que o meio da vagina é ácido, tá certo? Tem ácido lático. Não se sabe ao certo quem gera. Se são glândulas da vagina, se são lactobacilos ou se ambos. Mas o que é mais importante é lembrar que é ácido e isso aqui é para impedir ou dificultar, né, a proliferação de micro-organismos patogênicos. Bom, essa abertura da vagina nos desenhos geralmente não se mostra. É o vestíbulo vaginal e nela tem um tal de ímen, que é uma membrana que recobre parcialmente, tá? Não cobre tudo não. Se cobrir tudo, a moça, mulher, que ainda é virgem, quando ela menstruasse, imagina, né? O sangue lá da menstruação descendo aqui pela vagina e o ímen tampando tudo. Olha aí que maravilha. Um monte de sangue preso aqui. Ele não pode ser totalmente coberto, tem que ser parcialmente coberto. E a membrana que cobre é esse tal de ímen aí, ímen. Tá? Então, é uma membrana que recobre o vestíbulo parcialmente. Novamente, ela é um resquício do desenvolvimento embrionário. Então, assim, uma coisa que se formou lá durante o desenvolvimento do embrião feminino, mas não se sabe ao certo para que serve. Pode ser que sirva para deixar parcialmente tampada a abertura da vagina. Porque, vamos supor assim, a menina de 12 anos tem vagina, mas ainda não está usando. Então, se não está usando, deixa mais ou menos tampada lá para poder evitar a entrada de micro-organismos e coisas desse tipo. Esse ímen ele tende a se romper durante o ato sexual. Sim, se rompe. Agora, tem outras coisas que podem romper o ímen também, inclusive determinadas atividades físicas. Tipo mulher que corre aquelas corridas, tipo 100 metros, né? Corrida de velocidade, esses negócios aí, que dá a pernada muito larga e tudo, os passos largos, né? Isso aí pode arrancar o ímen da mulher também. Tá? Você vê que esse negócio de ímen intacto, tem mulheres até que fazem cirurgia para restaurar um ímen lá, pelo amor de Deus, cara. Para dar um presente pro marido, rico obviamente, né? Quem tem dinheiro para pagar isso aí. Mas é pura bobagem. Quer dizer que a mulher é virgem ou não, a presença do ímen ou não. Tá? Porque inclusive pode sair com atividade física intensa e óbvio que não vale nem a pena comentar essas histórias que a mulher fala que não, eu vou ter relações só pelo ânus. Que aí se eu tiver relações pelo ânus eu sou virgem ainda. Pelo amor de Deus, viu? É a mesma coisa que assinar o atestado de retardado. Mas enfim. Aqui nessa figurinha tem vários tipos de ímen. Essas figuras que eu uso nessas apresentações são figuras que são livres de direito autoral. É o seguinte, o autor permite o uso, né? Eu não pego figuras lindas, maravilhosas de livro que não pode usar, não. Eu só uso as que pode. Então aqui nesse ímen normal, na verdade, nessa figura, em comparação com outras que eu vi,
ele está pequenininho demais. Então, na verdade, um mais realista seria alguma coisa assim, tá? Essa coisa que eu estou pintando de vermelho aqui. E aqui a entrada da vagina, o resto. Isso aqui é a uretra, a aberturinha da uretra. E aqui o clitóris. Então tem vários tipos de ímã. Tem esse aqui que é dito normal. Tem esse aqui que ele não cobre quase nada. É o que inclusive se chama de ímã complacente. Esse aqui nem sai durante as relações, porque ele é tão pequeno, não cobre quase nada. Esse aqui, ao contrário, ele cobre tudo. Então nesse caso aqui tem que até fazer cirurgia para abrir um buraquinho aqui para poder o fluxo da menstruação descer. Bom, os espermatozoides depositados na vagina tem que subir aqui pelo útero, né? O útero é essa coisa grande aqui, rosa. Ele é basicamente um órgão que é oco, aqui está o buraco, a cavidade dele, e as paredes dele são musculosas, tem muito músculo aqui, ó, tudo músculo, que estica inclusive, né? E a função dele é abrigar o bebê, o feto, o embrião, o bebê, durante o desenvolvimento, tá certo? E também no final, no parto, ele se contrai para poder expulsar o bendito bebê. Em uma aula sobre ciclo menstrual, a gente vê o seguinte, a camada interna do útero, chamada de endométrio, essa camada interna aqui. Durante cada ciclo menstrual, ela tem que ser espessada, tem que ficar maior, crescer, ficar mais larga, para poder permitir que o embrião se implante lá. Agora, quando não tem fertilização, que não tem embrião formado, não tem para que manter isso. Isso aí também, como entra, né, micro-organismos e outras coisas dentro do útero, pode servir para limpar o útero. Então o que acontece? A cada ciclo menstrual começa quando a mulher elimina camadas do endométrio lá, né? É o fluxo menstrual. Então isso aí a gente vê maiores detalhes depois. O endométrio é isso aí mesmo. Bom, colo do útero, que aqui está chamando de cérvice, é essa porção de baixo do útero, que ela é mais fininha, mais afilada. E também tem uma consistência mais firme, inclusive para poder segurar o bebê que está lá, né? Que é pesado. Então assim, ele também tem umas glândulas e sobre essas glândulas é interessante saber o seguinte. Essas benditas dessas glândulas, a secreção delas muda um pouco durante o ciclo menstrual, né? Olha, aqui eu já deixei o detalhe escrito. Antes da ovulação, logo antes e durante a ovulação, essa secreção então, ela é menos ácida, ela é mais pegajosa. E o objetivo aqui, inclusive, é favorecer a sobrevivência dos espermatozoides no meio ácido da vagina. Agora, nos outros dias, longe do período fértil da mulher, então essa secreção ela é mais ácida, né? Quanto mais ácido, pior para os espermatozoides, inclusive, e é mais espessa. A quantidade de água que tem nela, proporção de água que tem nela, é menor. Então ela é mais espessa e às vezes consegue formar até uma espécie de tampa. Sem brincadeira, quase uma tampa mesmo aqui, ó, uma tampa mesmo de secreção no colo do útero para justamente dificultar a entrada dos espermatozoides. Não tem ovócito lá em cima para ser fecundado mesmo, não tem nada, então não tem para que espermatozoide ficar passando por aí. Bom, mostrando de frente, que é melhor, tem essas duas tubas uterinas, uma de cada lado, né? Isso aqui é só para você ver mais ou menos o tamanho do útero em uma mulher que não está grávida. Olha só, ele é pequeno. Você vê aqui, ó, nessa figura dá para ter também uma boa noção do tamanho dele. Ele é pequeno, tá? Então, assim, tubas uterinas são dois canais, um do lado esquerdo e do direito, que ligam os úteros até os ovários. Tá? Serve para transportar ovócitos 2, que são liberados pelos ovários, lá no sentido, para ir lá para o útero, né? O ovário libera, então o ovócito ou o embrião vai lá no sentido do útero. E também serve para os espermatozoides chegarem lá na ponta da tuba uterina, bem por aqui, nessa porção aqui, que ocorre a fertilização. A tuba uterina, não sei se dá para ver nesse desenho, mas na ponta dela ela tem tipo uns dedinhos assim, como se fossem uns tentáculos. Esses tentáculos chamam de fímbrias. Fica meio que por cima do ovário aqui, ó, como tu pode ver, para poder facilitar a captação do ovócito 2 quando ele é liberado. Bom, e por último aqui no aparelho genital feminino, temos os ovários, que são as gônadas femininas. As gônadas masculinas são os testículos. Então, gônada é o órgão que produz gametas e a maior parte dos hormônios sexuais femininos. No caso aqui, estrógenos e progesterona. Mas isso aí, maiores detalhes sobre eles em outra aula, sobre ciclo menstrual. Tá certo? Bom, antes de acabar, sobre cistos nos ovários. Esse cisto que eu tô, essa figura que eu consegui pegar, ela mostra um cisto tão grande que você nem vê o ovário ali por trás. Tá? Então o cisto é tipo isso aqui, ó, é uma bolsa membranosa.
Aí, assim, o que tem dentro lá não é pus, são fluidos. Fluidos, material das células, coisa morta das células, entendeu? Um monte de coisa lá, daquela bolsa ali. Então, assim, isso aqui normalmente é gerado nos ovários por conta de os folículos ovarianos, que são as regiões funcionais dos ovários, crescerem de maneira excessiva e, tipo assim, continuarem funcionando. Tá? Aí, dependendo do cisto, ele pode causar problema, pode causar dor, náusea, pode causar irregularidades no ciclo menstrual, porque altera inclusive a secreção dos hormônios e tudo mais. Mas a maioria disse que não gera grandes problemas. É como se fosse um negócio mais ou menos assim, ó. Aqui está o ovário, esse um pouco mais clarinho. O cisto às vezes é um negócio que cresce assim, ó, no ovário. Tá? Não é muito pequenininho, não. Esse é o cisto. O ovário policístico, lá da síndrome dos ovários policísticos, ele não tem esse grandão, ele tem vários pequenos, tá? Seria isso, vários cistos pequenininhos lá no ovário. Esse é o ovário policístico, para poder diferenciar dos cistos no ovário, que são coisas maiores, coisas grandes assim. Então é isso aí, gente. Deus abençoe, bons estudos e até a próxima.